Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, no vídeo anterior a gente falou aí, eu falei, né, sobre as 10 regras do sucesso do Andrew Carnegie, que ele formulou, né? Ele fez uma publicação num jornal lá nos Estados Unidos, onde ele, póstuma, na verdade, né, junto com o Napoleão Hill, e é, ele formulou aí 10 ideias, conceitos que todo mundo deveria de ter para alcançar o sucesso, em base à experiência dele, né? Ele que era uma pessoa simples, imigrante dos Estados Unidos, ele era da Escócia, muito pobre, né? O pai dele morreu, ele era muito jovem, e a mãe dele teve que bancar a casa dele junto com ele, que era o irmão maior, e os irmãozinhos dele, né? E ele soube se sair muito bem, né? Ele chegou a ser o homem mais rico do mundo. A fortuna dele atualmente é calculada em uns 400 bilhões de dólares, né? Para quem não sabe, isso aí equivale mais ou menos 3 vezes a fortuna do Elon Musk, que é a pessoa mais rica atualmente no mundo. Ou seja, ele seria hoje mais rico que os outros, todos os 10 mais ricos do mundo na atualidade. E começou do zero, sendo imigrante, num país diferente, que estava em crescimento, que era os Estados Unidos do século XIX, lá por 1800, né? Então, se ele conseguiu naquela época, que as coisas eram muito mais difíceis, a gente também pode conseguir hoje em dia, né? Ok, pessoal, o que que nós vamos fazer nesses vídeos aí? O dia de hoje a gente vai começar, hoje, né, agora, a gente vai começar a leitura de um livro que é bastante interessante, também do Andrew Carnegie. Isso aí ele mesmo escreveu, e trata-se do Evangelho da Riqueza. É um livro que na época foi um pouco polêmico, e é, ele tem ele gerou muitas mudanças nos Estados Unidos e no mundo, né? Ele praticamente a gente pode dizer que a partir do livro do Andrew Carnegie e do próprio Andrew Carnegie surge o conceito de filantropia. O que é a filantropia? É a ideia que todo mundo tem que contribuir com todo mundo, e sobretudo as pessoas mais ricas, né? Mas também todo mundo mesmo. Então sempre tem alguém que está mais pobre que você, sempre tem alguém que tem menos que você, e você tem o dever moral e econômico para que o capitalismo continue crescendo, e a atividade econômica e todo o país continue crescendo, de você ser generoso. Você tem que compartilhar não só riqueza, mas também conhecimento com outras pessoas. E o Andrew Carnegie é considerado assim o pai da filantropia, que é isso aí que é compartilhar com os outros os recursos que a gente tem, que não é só dinheiro, é conhecimento também, é oportunidades, tá ok? Então hoje a gente vai fazer a leitura da primeira parte, né? Basicamente hoje a gente vai fazer uma introdução do Evangelho da Riqueza. O que que a gente vai falar? Como eu falei, esse livro aí foi escrito pelo próprio Andrew Carnegie, né? E foi publicado, a última publicação desse livro é de 1998 pela editora Applewood Books, né, dos Estados Unidos. Ele está em inglês, né? Não tem uma versão em português. Busquei muito aí, mas não tem. Então, a gente, uma versão oficial, né, no caso. E o objetivo desse vídeo aqui é fazer um resumo do que esse livro fala. E nos próximos vídeos a gente vai ver cada um desses pontos dos capítulos do livro, que são 7 capítulos. Então, a partir do próximo vídeo a gente vai ver o capítulo 1, depois um outro vídeo o capítulo 2, e assim a gente vai dar continuidade a uma série sobre o Evangelho da Riqueza de Andrew Carnegie. Nessa primeira parte, a gente vai então introduzir um pouco sobre esse livro aí, tá ok? Considerando que Andrew Carnegie nascido em 1835, né, e morreu em 1919, coincidência ou não, ele morreu no mesmo ano que acabou a Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi um dos homens mais ricos da história, né, como eu comentei, não só dos Estados Unidos como do mundo, né? Ele é considerado aí o terceiro homem mais rico da história do mundo. E o seu apoio restrito ao sistema capitalista é fácil de entender, né? Ele foi uma pessoa que conseguiu sair adiante com muito pouco, praticamente nada, né, de recursos. E para quem quer saber mais, veja lá o vídeo anterior dos 10 passos, né, as 10 regras do sucesso do Andrew Carnegie, que ele aconselha de uma pessoa que começou realmente do zero, e que ele aconselha todo mundo seguir, né? E ele é um pensador, ele acredita realmente, ele acreditava que a riqueza não tinha limite, ou seja, não é uma coisa de soma zero. Você não é que você divide riqueza e fica com menos riqueza. A riqueza, quando ela é compartilhada, assim como o conhecimento, ela com o tempo se multiplica, aumenta, né?
que é inclusive um dos pensamentos que Jesus Cristo aplicou na Terra, né? Ele tinha, e quando ele trouxeram os pães para ele multiplica os pães e ele ensina aí uma regra que a gente tem que multiplicar e não dividir, nem restar, e a gente também não soma, a gente multiplica. O Andrew Carnegie, né, como eu falei, ele foi um imigrante escocês aí, e ele foi um principal, por assim dizer, expoente da indústria do aço no século XIX. É isso que esse livro começa falando sobre isso, né? Explicando quem foi ele, né? E basicamente quando ele vendeu a empresa dele em 1901, né? O ano que ele vendeu, então a gente está falando aí mais de 120 anos, né? A empresa valia 400 bilhões de dólares, de acordo com a Fundação Carnegie Foundation, né? Que é a fundação que até hoje existe, né? Inclusive uma das maiores universidades dos Estados Unidos chama-se, né, Universidade de Carnegie, né? E ela é considerada entre as maiores do mundo, né? E ela foi fundada basicamente com o recurso dele, né? Ele que também é considerado e é uma realidade. Ele é o maior benefator de bibliotecas nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país com mais bibliotecas no mundo, sendo que ele é o homem que praticamente construiu 80% das bibliotecas que existem nos Estados Unidos, porque eles tinham esse entendimento que não bastava você dar dinheiro para as pessoas, você tinha que dar conhecimento, e a leitura era a melhor maneira de você adquirir conhecimento. Por isso que a gente faz esses vídeos. Se você ainda não deu like no vídeo, dá like no vídeo, compartilhe com as pessoas. Conhecimento se compartilha, ele não se divide, ele multiplica, tá ok? E inscreva-se aí também no canal, tá ok? É de graça e ajuda muita gente que está fazendo aqui o vídeo, que tem todo um trabalho para fazer esses vídeos e criar esse conteúdo para você, investigar, fazer as leituras. Uma leitura que eu mesmo faço para mim mesmo e agora eu estou compartilhando com vocês, tá ok? Então, em 1889, a North American Review publicou aí o tratado de Andrew Carnegie, né, sobre a obrigação moral dos ricos de usar o seu dinheiro em benefício da sociedade. O que acontece? Nesse ensaio, embora ele é breve, né, uma espécie de ensaio, tem uns 50 páginas, bem curto, ele está repleto de sabedoria, instinto e tipo da previsão de Carnegie. Ele viu o futuro, as coisas que iam acontecer, né? Por isso que é interessante esse livro, né? E ele acreditava na lei da concorrência. Ele acreditava que a lei da concorrência no capitalismo é a base de uma sociedade capitalista e que apenas um seleto grupo de concorrentes poderia e deveria controlar a proporção cada vez maior de riqueza. Ou seja, ele intuiu e ele chegou à conclusão de que somente um grupo pequeno de empresas, veja bem, tenderia a controlar tudo, até o setor rural. Hoje em dia não está acontecendo isso. Você vê o setor do agro mesmo, poucos produtores estão começando a amassar toda a fortuna, né? Então, ele já previu isso aí já lá no século XIX, por volta de 1800. Quando ele publica esse livro, ele já tinha bem definido esse objetivo. E ele percebeu que no capitalismo existia essa tendência da riqueza se acumular de um lado e outros não terem nada, né? Que são chamados assim perdedores do capitalismo, né? E que isso precisava ser compensado de alguma maneira. Sem dúvidas, não é exatamente um ponto politicamente correto no mundo de hoje, né? A gente falar isso, que a natureza do capitalismo ele conduz a o quê? A concentração de renda, né? Mas é uma realidade. Mas inclusive o Andrew Carnegie, né? Ele implorou para as pessoas mais ricas da sua época, no seu tempo, né? Reconhecerem esse fato, né? E aceitarem a obrigação moral que eles tinham de poder usar a sua riqueza com fins filantrópicos, né? Que é ajudar as outras pessoas. Basicamente, até hoje em dia, por exemplo, o principal expoente da filantropia é o Warren Buffett, né? Um dos homens mais ricos do mundo. Ele já teve aí várias vezes, sempre em épocas de crise, ele estava sempre no auge ali, no primeiro lugar do homem mais rico do mundo. E ele falava que pessoas ricas tinham que pagar mais imposto, mas não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque senão ia haver evasão de imposto, evasão de capital. As pessoas vão buscar lugar onde pagam menos imposto. É natural que isso aí aconteça. Então, o Warren Buffett, hoje em dia, ele pensa dessa maneira, né? Que as pessoas que têm uma fortuna aí, certo valor de fortuna, elas precisam pagar mais imposto para contribuir com a sociedade. E assim, o governo não usar esse imposto para, digamos,
No caso, o Warren Buffett, ele tem um conceito, né, parecido com o Carnegie, né, mas um pouco mais evolucionado. Ele acredita que essa riqueza, que é uma riqueza do imposto de renda, no caso, né, ela é confiscada pelo Estado, e é uma ideia que parte deles, os próprios ricos, né, ela tem que ser distribuída para a população mais carente. De que maneira? Tem que ser, tem que ser de maneira direta. Ou seja, você tem, igual o Brasil está acontecendo agora, o Bolsa Brasil, que é a Bolsa Família, né? Ele é uma forma de distribuição de renda, né? Ele ajuda aqueles denominados, entre aspas, assim, os que perdedores, assim, da sociedade, que o Andrew Carnegie se referia com esse termo mesmo, né? Por quê? Porque existem os ganhadores, aqueles que acumulam muita riqueza, e os perdedores, aqueles que não têm nada praticamente, nem o que comer e nem onde viverem, né? Esses precisam ser... Então, o capitalismo, ele tende a concentrar a renda, né? Então, ele, ele entendia isso aí, né? E ele acreditava que precisava haver essa transferência. E uma pessoa que é bilionária, ela vai ser menos ou mais bilionária por causa disso, tá ok? Porque chega até certo limite, a partir do qual ter mais ou menos tanto faz, entendeu? E ele acreditava também, igual Warren Buffett, que essa riqueza tinha que ser compartilhada com outros, distribuída, né, com a população mais, digamos, carente, e que tinha que ser condicional. O que que é condicional? Que essa pessoa tinha que fazer alguma coisa para receber. Não tinha que ser de graça. Tipo, só recebe e pronto. Não. Ela tem que cumprir com algumas coisas. Que coisas são essas? Essas coisas são um serviço à comunidade. Prestar algum serviço aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Alguma coisa você tem que dar em troca. De graça não existe nada. É até bíblico, né? Com o suor da sua testa você vai conseguir o pão de cada dia, né? Tá? Foi a condenação que Adão recebeu por ter desobedecido, né? No caso a Deus lá no Gênesis, né? A gente até vai fazer um vídeo aí sobre isso depois, mas basicamente o conceito é muito antigo, né? Que nada dê de graça, e não deveria também ser de graça essa ajuda, mas o capitalismo ele tende a concentrar a renda na mão de poucos, é a natureza do capitalismo, e gerar certo núcleos de pobreza. Então existem mecanismos que você precisa aplicar para evitar isso. E o Andrew Carnegie, ele já em 1901, com a publicação desse livro, mas muito antes, né? Em 1889, esse tratado que ele foi escrito, né? Ele já mencionava isso, né? Inclusive o Andrew Carnegie em vida ele doou o equivalente hoje a 350 bilhões de dólares, né? Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 2,5 vezes toda a riqueza do Elon Musk, que é praticamente quase a riqueza total dos 10 homens mais ricos do mundo. Ele fez isso em vida, né? Porque ele acreditava realmente no que ele dizia. Ele não só falava, ele fazia. Sendo que nem como eu falei, ele foi o criador, o fundador aí de muitas universidades e da Universidade Carnegie Mellon. Tá ok? Embora seja um desafio aplicar essas ideias, né, desse homem rico, no caso o Andrew Carnegie, que ele era muito caridoso já naquela época, no século XIX, na sociedade de hoje, né, no século XXI, a gente é uma ideia que é recomendada, né? Porque o capitalismo colapsa sempre que há concentração de renda, né? E as crises se dão nesses períodos e é preciso que exista essa distribuição. E também uma questão moral, né? Tá ok? E o Andrew Carnegie, ele acreditava e ele teve entendimento disso, porque ele foi uma pessoa que começou do zero e teve muito. E ele entendeu. Mas aí, pessoal, nesse livro, isso é a introdução nada mais do livro. Imagina só o conteúdo que o livro tem. Então, no livro em si, o objetivo do livro que ele publicou, né, era transmitir três ideias, basicamente, né? Ele explicava por que o Andrew Carnegie acreditava que a distribuição da riqueza é um preceito fundamental do capitalismo, que é o que eu acabei de explicar, né? Que se você concentrar a renda demais, vai gerar uma desigualdade muito grande e a sociedade tende ao colapso, que é o que aconteceu com a União Soviética, né? Ou no caso o Império Russo, que terminou virando a União Soviética. Como? A riqueza concentrou na mão de poucos homens muito ricos lá na Rússia e o resto da sociedade vivia numa situação muito deprimente de semi-escravidão. A mesma coisa aconteceu na Revolução Francesa. Deu um estopim, a sociedade não aguentou mais, a realeza vivia em Versalhes, naquele luxo,
e o resto da população se lascando. Isso não ia durar muito tempo. O Andrew Carnegie ele percebeu na linha da história, no Império Persa, em Israel, em todo o Império Romano, em todas as sociedades tendiam o quê? A concentração de renda na mão de poucos e o resto da sociedade numa situação cada vez mais deplorável, ao mesmo tempo que havia um avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico aumentava a produtividade, melhorava, mas ele tinha um limite. Qual que é esse limite? É a velocidade com que essa renda se concentra na mão de poucas pessoas. Quando essa renda se concentra demais, chega um limite que não tem mais retorno e é muito difícil equilibrar a sociedade de novo. E para que isso não aconteça, Andrew Carnegie falava que era necessário que houvesse uma redistribuição de renda periódica, ou seja, podia ser anual, né, o que é o imposto de renda anual hoje em dia, que é progressivo, ou seja, quem tem muita renda paga mais que quem tem menos renda, né? Ok? E outro modelo que ele aplicava era o modelo de cada 7 anos fazer uma revisão, uma recomposição da renda nacional. Então, quem cada 7 anos fazia uma revisão, quem chegou a ter, sei lá, mais de tantos bilhões, ele tinha que doar essa quantidade para alguma ação social ou, inclusive, redistribuir de maneira equitativa com a população que tinha menos, né? Esse é outro modelo também que é aplicado, que ele mesmo falava, o próprio Andrew Carnegie, né? E que é defendido até hoje por muita gente. E no segundo ponto, né, ele queria transmitir que como a lei da concorrência influenciava numa sociedade capitalista. Quanto mais concorrência, mais avançava a sociedade, mas ao mesmo tempo mais concentrava a renda. Era inevitável isso aí, né? E que ela era necessária para haver um avanço tecnológico que melhorasse a produtividade. Hoje a gente tem um avanço, por exemplo, no setor do agro, tem máquinas aí que praticamente trabalham sozinhas com GPS. Isso é muito bom, muito bom. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que a renda vai concentrar na mão de poucos produtores. Você vai ter mega produtores muito grandes. O resto da população vai acabar indo para a cidade. A cidade tem um limite que ela consegue absorver ano a ano. Se isso não for respeitado, pode gerar muitos núcleos de pobreza, que é o que aconteceu quando acabou a escravidão. A mão escrava foi substituída por imigrantes e os escravos foram parar na cidade, os ex-escravos, né? E o que aconteceu? Criaram-se as favelas. A cidade não deu conta de absorver tantas pessoas e nem havia esse entendimento na época, né? Isso o Andrew Carnegie já tinha previsto no livro dele, né? Para ver como que o cara estava avançado, né? E o terceiro ponto que ele queria transmitir no livro dele era como os ricos podem e devem deixar um legado duradouro. Ou seja, o que é deixar um legado? Ele deixava claro na opinião dele o que para ele era isso. Bom, pessoal, então que acontece? Nos próximos vídeos a gente vai falar aí, são outros 7 vídeos, né? Esse daqui é o primeiro, né? A primeira parte introdutória, nada mais uma explicação para vocês entenderem o que o livro fala, né? Mas nos outros vídeos a gente vai ver aí cada um dos conceitos, são 7 capítulos com 7 conceitos que ele queria transmitir, tá ok? No primeiro capítulo a gente vai ver um pouco sobre o verdadeiro valor da riqueza, que o verdadeiro valor da riqueza depende da sua distribuição eficaz, ou seja, riqueza concentrada não é bom, né? Basicamente isso. A gente vai desenvolver mais no próximo vídeo. O segundo vídeo, no caso, a parte 3, né? Que seria o segundo vídeo o segundo capítulo, né, da série do livro do Andrew Carnegie, a gente vai ver a lei da concorrência como a base do capitalismo. Como é importante que exista concorrência. Se não existir concorrência, capitalismo se afunda. Ele vira qualquer coisa. Né? O terceiro capítulo a gente vai ver que, apesar dos seus efeitos, o capitalismo cria as condições econômicas mais favoráveis para a sociedade. Ou seja, o Andrew Carnegie ele acreditava que apesar desses defeitos de concentração de renda e que era necessário fazer uma distribuição periódica da renda, ainda assim o capitalismo era o que possibilitava maior avanço tecnológico e maior aumento da produtividade. E que não existia nenhum modelo que pudesse superar esse modelo, né? Sempre que fosse acompanhado de redistribuição de renda, ou seja, um capitalismo com redistribuição de renda. Isso era o que o próprio Andrew Carnegie acreditava. No seguinte capítulo, o quarto, ele desenvolve
que o capitalismo, o sistema capitalista, né, ele cria uma divisão entre classes mais abastadas e outras trabalhadoras. Isso aí é parte do sistema. E que nunca vai haver igualdade, que a única igualdade que vai haver é a igualdade de pobreza. Se você quiser que todo mundo viva igual, vai ser todo mundo pobre. E o tempo provou isso aí, né? Vários países a gente tem aí, né, a Coreia do Norte, Cuba, a própria União Soviética, a gente via que eram sociedades igualitárias, mas eram sociedades muito pobres, né? E apesar do que se diz, tem países aí que se diz muito igualitário, tipo Suécia, Alemanha, Suíça, não são sociedades tão igualitárias. O que acontece é que essas sociedades têm a média delas muito alta. A média é alta. Então, como que eles conseguem isso? Aplicando algumas ideias que o próprio Andrew Carnegie fala no livro dele. O seguinte capítulo, ele fala que é inevitável que uma grande parte da riqueza caia na mão de poucos. A concentração de renda no capitalismo não tem como. E em qualquer modelo econômico tende à concentração de renda. Olha a própria União Soviética. Depois que ela colapsou, o que terminou acontecendo? Os grandes oligarcas. Gente muito rica lá na Rússia controla praticamente toda a Rússia, né? E isso aí num país que era, entre aspas, até 30 anos atrás, era todo mundo igual, não é? Pouco mais de 30 anos, né? Quando a União Soviética caiu aí. E isso tende a acontecer em qualquer sociedade, né? Então sempre a renda vai acabar se concentrando, mas a gente tem que criar um mecanismo, segundo o Andrew Carnegie, né? Deveria se criar um mecanismo que periodicamente vá redistribuindo a renda. Era o que na Bíblia se falava do anos sabáticos, né? Cada 7 anos você tinha que parar a terra, isso aí, para quem não sabe, né? Depois nós vamos fazer uma leitura comentada também da Bíblia aí, em outros vídeos, né? E de alguns livros da Bíblia, porque a Bíblia são vários livros. Né? E o que eles falavam lá? Já na antiguidade eles tinham esse entendimento que precisava dar uma parada na Terra e que todas as dívidas deveriam ser perdoadas nesse período e que deveria ser devolvido certos bens para as pessoas mais pobres, né? E é um conceito muito antigo e o Andrew Carnegie ele percebeu isso aí analisando a história, né? E por isso que Israel teve muito sucesso na sua história, até que foi invadida e teve a diáspora, né? Depois com os romanos e antes também com os babilônios. Mas que enquanto foi aplicado esse sistema, deu muito certo. E a ideia é que ele tem é justamente isso, que a riqueza vai terminar concentrando na mão de poucos, ok? O seguinte capítulo, ele desenvolve o seguinte conceito que as pessoas ricas devem ter um estilo de vida modesto e projetar uma imagem pública positiva. Por quê? Porque existe um certo dever moral em ser rico ou ter muito capital. Você não pode sair esbanjando tudo, né? Porque não é moralmente, não há uma coisa moral para em todo caso, né? Isso do ponto de vista do Andrew Carnegie, alguém que vem de baixo, lembrando disso, né? E o seguinte capítulo que ele desenvolve é que aqueles com meios econômicos têm a obrigação de ajudar o próximo. É o que a gente falou no começo do vídeo. Sempre tem alguém que tem menos que você. Sempre. Você precisa ajudar essas pessoas. E todo mundo precisa fazer o mesmo, porque é um puxando o outro. Tá ok? E se a gente precisa implantar isso na sociedade. E esse conceito tem que ser implantado, porque sempre vai ter alguém que é mais necessitado que a gente, assim como tem alguém que tem mais. O seguinte capítulo ele desenvolve, que a gente vai fazer um vídeo para cada um desses capítulos, né? No seguinte capítulo, ele fala que sem a devida supervisão é provável que os beneficiários de doações e caridades não gerenciem bem seus fundos. É o que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Se eu der só o capital, vamos dizer, pegou a renda lá das pessoas mais abastadas e distribui por igual por todo mundo lá debaixo da pirâmide, na parte baixa, das pessoas que têm menos. No dia seguinte eles não vão ter nada. Se você não colocar condições, seu filho, por exemplo, uma família aí, né, que está passando necessidade, você tem que colocar condições. Ó, vou te dar tanto, mas o teu filho tem que estar matriculado, tem que estar estudando. O pai de família, a mãe de família tem que estar trabalhando, fazendo alguma atividade, servindo a comunidade de alguma maneira. Tem que ser colocado isso aí de condições, não só dar, mas também exigir alguma coisa em troca para que eles possam aprender. E, acima de tudo, conhecimento. Ele precisa transmitir conhecimento. Essa pessoa tem que se capacitar. É isso que eles falavam.
O Andrew Carnegie acreditava nisso, ele entendia que sem supervisão e sem algum tipo de exigência, essas pessoas iam continuar sempre de mal em pior, iam ir sempre mal, tá ok? O seguinte capítulo ele desenvolve o seguinte conceito, que as doações de caridade aleatórias são tipicamente ineficazes e não conseguem beneficiar toda a sociedade. O que ele está dizendo? Imagine distribuir por igual para todo mundo a mesma quantidade. Que estímulo que eu vou ter para ser melhor? Então, ele fala o seguinte, que se você que para o capitalismo não falhar, a gente tem que redistribuir a riqueza, né? Mas que, em primeiro lugar, no capítulo anterior, né, que eu mencionei, você precisa exigir alguma coisa em troca dessas pessoas e elas precisam estar se capacitando, se preparando, porque se nas condições que elas estão, dificilmente elas vão sair daquilo ali. Elas precisam melhorar, se adaptar a novos conceitos, porque eles de alguma maneira ficaram para trás. Eles precisam se adequar às novas situações e precisam também ser ajudados para isso. Mas é preciso que se exija alguma coisa dessa. Agora, nesse capítulo, ele já está falando outra coisa. Ele está falando o seguinte, que se a gente pegar e distribuir por igual as ajudas, no caso, para as pessoas mais necessitadas, não vai ajudar também muito. Não vai ser muito eficiente essa ajuda. É melhor que essa ajuda seja de acordo com os resultados. Se uma pessoa consegue mais resultados, ela recebe mais ajuda. Mas que esses resultados sejam resultados que ela possa desenvolver, que dependa do esforço dela. Ou seja, essas pessoas que se esforçam mais, estudam mais, mostrem resultados aqui, ó, eu estou conseguindo, trabalhei tantas horas, fiz isso, talvez não deu os resultados esperados, mas eu fiz, tá aqui. Então essas pessoas mereceriam maior ajuda do que outras que não fazem nada, tá ok? E o último conceito que ele fala é o dos filântropos devem desempenhar um papel ativo na gestão de seus recursos. Ou seja, veja bem, se você tem uma empresa e tem seus empregados, funcionários, você tem que criar os bônus, né? Tipo aquele que agiu e foi mais ativo nas suas atividades, que desempenhou melhor, ele tem que ter uma bonificação maior do que aquele que não, tá ok? Tem que ser medido isso aí. E isso também para as assistências sociais do governo, tem que ter uma forma de medir o desempenho das pessoas. E as ajudas têm que ser de acordo com o esforço que essa pessoa dá. E não necessariamente com a necessidade que essa pessoa tem, mas com o esforço de acordo com as capacidades que essa pessoa tem. Quanto mais capacidade ela tiver, mais tem que ser exigido. E quanto menos capacidade essa pessoa tem, mais tem que ser exigido dessa pessoa se capacitar. Para quê? Para que todo mundo seja empurrado para cima e não para baixo. E o filantropo, que é a pessoa que está, seja lá o Estado, né, no caso, o governante, ou a pessoa rica dentro, ou a pessoa que tem a sua empresa, nem precisa ser muito rica, né? A sua empresa ali, o seu ecossistema, que tá, os seus trabalhadores, ele precisa gerar ele precisa controlar isso. Ele precisa fazer com que isso se cumpra, porque se isso não se cumprir, vai perverter o sistema, as pessoas não vão querer se esforçar e vão querer sempre o mais fácil. É preciso ajuda? É preciso, porque o capitalismo tende a concentrar renda na mão de poucos e riqueza, mas é preciso que essa redistribuição seja inteligente, não seja por igual e sem condições. Tem que haver condições e essas condições precisam ser possíveis de medir. E, de acordo com o resultado que essas pessoas vão tendo, elas vão ir recebendo as ajudas. E, com o tempo, elas mesmas vão sair daquela situação e elas mesmas vão beneficiar a outras pessoas. Isso é o que o Andrew Carnegie falava em 1800. Você imagina? Ele já naquela época ele tinha essa visão. Ele teve essa visão e não foi por acaso que ele chegou tão longe, né? Ele já tinha esse conceito. E o filantropo, a pessoa que está tem a responsabilidade de fazer essa distribuição e controle, ele tem que supervisar de maneira ativa. Ou seja, ele tem que ver se cumpriu ou não cumpriu, para que ninguém se sinta prejudicado nesse sistema de, no caso, de competição. Por quê? Porque é preciso que exista competição no capitalismo, sempre, até mesmo na parte baixa, para que isso seja um sucesso, para que ele tenha larga duração e no longo prazo tudo melhore como sociedade, tá ok? Então agora, pessoal, dá um like aí. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o primeiro ponto, tá ok? Que é basicamente
O verdadeiro valor da riqueza depende da distribuição eficaz, que o Andrew Carnegie falou no primeiro capítulo. Falou? A gente se vê no próximo vídeo. Dá like aí, compartilhe esse conteúdo e, sobretudo, se inscreva no canal. Falou?